Bom, hoje eu vim aqui conversar com vocês um assunto bastante sério e preocupante. Nós estamos vivendo hoje o Setembro Amarelo. Na verdade, uma mobilização mundial para conscientizar as pessoas do alto índice de suicídio que acontece no mundo inteiro, mas nós vamos falar aqui especialmente do nosso país, Brasil. As estatísticas do IBGE saíram agora, recentes, mostrando para a gente o quê? Aproximadamente 12 mil pessoas se suicidam no Brasil por ano. Isso dá uma média de quase 1.000 pessoas por mês. É muito. Olha, isso não é um valor real, porque são os suicídios que a gente realmente tem catalogado. Muitas pessoas desaparecem, somem, não fica caracterizado o suicídio, mas a pessoa realmente faleceu. Então isso é o que tem catalogado, o que tem certo. Isso é um número muito expressivo, apesar de não ser exato, mas é expressivo. Então o que a gente tem que entender? Por que as pessoas na vida hoje, com todas as possibilidades, as facilidades que a gente tem, é muito maior nos dias de hoje do que antigamente, e as pessoas com tanta facilidade estão se matando, estão indo por esse caminho triste de buscar a morte ou a sua própria morte? A gente tem que tentar entender. Estudando profundamente a mente das pessoas, eu posso afirmar para vocês que todas essas pessoas, elas seguem o mesmo padrão mental. É impressionante como, se você for estudar cada um, claro, cada ser humano é um ser humano, uma pessoa diferente, eu respeito isso, só que eu estou falando de padrão mental. Quando você chega ao ponto de querer tirar a própria vida, que é o bem maior que você tem, por alguma justificativa, no fundo não tem uma razão. Existe um padrão mental, um modelo mental, uma sequência que eles seguem para poder chegar nesse ponto, no fundo do poço, e buscar esse recurso. E observando esses modelos mentais, a gente pode perceber o seguinte: geralmente, o início, a hora que a coisa inicia, onde há um start desse padrão mental, geralmente essas pessoas elas começam pensando e colocando foco delas em todas as coisas que elas não têm. Isso é muito triste, porque não é assim que a gente tem que pensar. O certo é a gente sempre pensar e agradecer aquilo que a gente já tem. Mas a pessoa que está com esse modelo mental, ela foca sempre naquilo que ela não tem. Toda vez que você ficar pensando naquilo que eu não tenho, você pode perceber, você está entrando num quadro depressivo. Então imagina só você ficar lá, eu não tenho dinheiro para poder fazer aquele curso, meu pai não é rico, eu não tive uma empresa, uma orientação familiar, o meu chefe não gosta de mim. Olha que você está sempre focando naquilo que você não tem. A hora que você tirar isso, quando você começar a perceber que a sua mente está vindo com esse tipo de pensamento, com esse padrão de pensamento, o ideal, quebre isso. Pare na mesma hora. A gente fala quebrar o padrão. O que é isso? Busca uma outra coisa, vai escutar uma música rapidamente para você parar de focar naquela situação. Então, primeira dica, nunca fique pensando naquilo que você não tem. Foque e agradeça, seja grato naquilo que você tem. Aí você pode falar para mim, mas eu não tenho nada. Olha, você sempre tem. Agradece a roupa que você está usando agora, que tem gente que nem roupa tem. Agradece ao prato de comida que você acabou de comer, se alimentar. E quando você começa a pensar naquilo que você tem, automaticamente a mente muda o padrão. Então essa é a primeira dica, focar naquilo que você tem e nunca naquilo que você não tem. Analisando a mente dessas pessoas, a gente também pode perceber uma outra coisa. Você não pode focar naquilo que não depende de você. Você tem que focar naquilo que depende de você, naquilo que você pode fazer para mudar aquela situação. Então você começa a ficar lá preocupado, se o meu chefe pensar assim de mim, se o meu pai achar que eu fiz aquilo errado. Quer dizer, você está sempre preocupado com o fora e não preocupado com o que está dentro. Veja bem, um navio, ele jamais afunda por causa da água que está em volta dele. Ele afunda por causa da água que está dentro dele. Então você tem que mexer aqui, é dentro da sua cabeça. A importância de você entender isso. Então quando você começa a trabalhar
os modelos mentais para sair desse quadro depressivo, aí a chave vira e você realmente tem resultado. Mas eu vejo que as pessoas, elas ficam se perdendo. Isso é completamente absurdo. Então a gente tem que entender que existem ferramentas, existem maneiras da gente poder mudar isso. Quem já teve depressão profunda, e isso pode ser o seu caso, e você pode estar nesse caso agora, e eu respeito esse momento seu, você tem que realmente entender que toda vez que você utilizar a sua própria fisiologia, que é uma dica simples, você consegue mudar esse estado. Você olhar para cima, você sair para correr na praia, você não conhece ninguém que está andando na praia ou correndo na areia, gritando que eu vou me suicidar. É incongruente isso, não funciona assim. Você tem que mudar o seu estado fisiológico, vamos rir, vamos botar uma música boa, vamos pular, mesmo que seja a última vontade que você queira fazer nesse momento, mas a gente quando muda a fisiologia, você muda o seu estado. É assim que trabalha a mente. Então, por exemplo, você pode estar vivendo um momento maravilhoso, um momento feliz agora. Só que se você tiver uma postura de uma pessoa deprimida, como é que é uma postura de uma pessoa deprimida? Olhar para baixo, com as costas curvadas, você automaticamente, se você ficar muito nesse estado fisiológico, essa fisiologia, você vai entrar num quadro deprimido. E ao contrário funciona também. Se você está num quadro de depressão, se você abrir a janela, olhar para o céu azul, o sol, e olhar para cima, olha, eu tenho certeza que isso já te transforma. Pode ser o gatilho para te tirar desse caminho triste. Então, gente, são muitas as dicas. Num vídeo curto eu não tenho como explicar isso tudo para vocês, mas no meu evento, sim, de uma maneira profunda, eu vou muito dentro da mente da pessoa e faço vocês entenderem o passo a passo. Um framework que eu gosto de falar, que é para realmente ressignificar e tirar você desse estilo de vida que está te travando, está te prendendo e está fazendo o seu cérebro produzir substâncias químicas que são extremamente prejudiciais para a sua saúde. A mente produz substâncias químicas, depende apenas do que você está imaginando e pensando. Você precisa de trabalhar a sua inteligência emocional, que quando você desenvolve essas ferramentas, você melhora a inteligência emocional, aprende o jeito correto de conduzir a sua trilha neural, sua mente, para poder tirar e desvirtuar você desse processo depressivo. Então, Setembro Amarelo, um movimento muito importante, que eu acho que demorou para acontecer, porque isso acontece de uma maneira tão grande e as pessoas às vezes não são nem divulgados os números de maneira correta, para não estimular. Você não pode ficar contando para as pessoas que tem muita gente se suicidando pulando da ponte. Ah, se eu pular da terceira ponte aqui em Vitória, eu morro. Isso, quem está pensando em se matar e ficar sabendo disso, ele descobre o caminho. É só eu ir lá na terceira ponte e pular que eu vou morrer. Então, às vezes não pode ser divulgado isso, não é nem por maldade ou incompetência do governo, é porque realmente isso acaba virando um estímulo para a pessoa que quer se matar, chegou nesse momento triste, e vai lá agora descobrir qual é o caminho. É só eu pular da terceira ponte e está tudo resolvido. Então isso também não pode ser divulgado, a gente entende isso. Mas só com os números que são divulgados, a coisa já está séria demais. A vida é muito bonita, a vida vale a pena viver, desde que você aprenda a forma correta de usar a sua mente e desenvolver uma inteligência emocional capaz de transformar você, assim como transformou a mim, transformar você para desenvolver uma vida extraordinária, uma vida extraordinariamente épica. Conto com você nessa batalha. Show! Fora! Desistam do suicídio.